Bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os destaques desta edição. Líderes europeus reunidos em Síbio definem metas para o futuro a 2 semanas das eleições europeias. Partido Trabalhista anuncia programa de campanha para as europeias. Jeremy Corbyn admite um segundo referendo para o Brexit. Planeta Terra em risco, vamos ver em que dimensão e ainda o que vários países europeus propuseram como soluções climáticas. E na Rússia foi dia de celebrações que assinalam o fim da Segunda Guerra Mundial. Os líderes europeus reuniram-se em Síbio, na Roménia, para começar a definir as linhas orientadoras da União Europeia para os próximos 5 anos. Aprovaram por unanimidade 10 compromissos para melhorar o projeto europeu. O Reino Unido não esteve presente no encontro. O Brexit ainda não se concretizou, mas a União Europeia já não conta com o Reino Unido. Os chefes de Estado e de Governo dos restantes 27 países da União estiveram na cidade medieval de Síbio, na Roménia, a definir a agenda estratégica europeia até 2024. Um encontro informal de onde saiu uma declaração em que os líderes europeus comprometem-se a ser mais receptivos às opiniões dos outros Estados-membros e a procurar soluções conjuntas para os diversos problemas. Na conferência de imprensa que encerrou o encontro, o presidente do Conselho Europeu salientou o compromisso assumido por todos. Os líderes demonstraram categoricamente que querem assumir total responsabilidade política, não apenas por eventos ou desafios únicos, mas pela União Europeia como um todo. Os Estados-membros e os seus líderes, democraticamente eleitos, querem moldar ativamente o modo como a União Europeia funciona e se desenvolve. Donald Tusk convocou para 28 de maio, 2 dias após as eleições europeias, uma cimeira extraordinária para os líderes europeus começarem a discutir quem vai ocupar os cargos de topo da União. O presidente do Conselho Europeu quer que a designação dos futuros líderes das instituições europeias decorra de forma rápida, tranquila e eficaz. No Reino Unido, o Partido Trabalhista divulgou o programa de campanha para as eleições europeias de 23 de maio. No discurso de lançamento, Jeremy Corbyn destacou a divisão que o debate do Brexit provocou no país. O líder do Partido Trabalhista prometeu esta quinta-feira unir um país dividido depois do referendo sobre a saída do Bloco Europeu. No lançamento da campanha para as europeias, Jeremy Corbyn responsabilizou a primeira-ministra pela falta de consensos no dossiê Brexit e mais uma vez acusou Theresa May de não ter disponibilidade para acordos. As conversações que mantemos com o governo têm sido difíceis, porque, como eu disse, o próprio governo está a organizar-se internamente. Queremos proteger empregos, proteger o comércio e proteger os direitos que alcançamos. Voltámos a reunir-nos ontem e em breve haverá uma nova reunião. Mas, muito honestamente, penso que o governo tem de mudar as suas prioridades. Jeremy Corbyn considera que os britânicos estão frustrados depois de 3 anos de más negociações e deixa em aberta a hipótese de um segundo referendo sobre o Brexit. É do interesse do país tentar resolver isto de uma forma ou de outra, mas não podemos aceitar um mau acordo do governo ou um desastroso não acordo. Se não conseguirmos um acordo sensato, segundo o nosso plano alternativo, ou uma eleição geral, os trabalhistas apoiam a opção de uma nova votação pública. Desde o início de abril, o Partido Trabalhista mantém negociações com o governo. O objetivo é conseguir um entendimento que permita formar uma maioria no Parlamento de Londres capaz de aprovar um acordo sobre a saída da União Europeia. A nova extensão do Brexit vai até ao dia 31 de outubro. Esta sexta-feira é o dia da dívida ecológica, ou seja, a partir da manhã, os países da União Europeia estarão a consumir mais recursos naturais do que os gerados pelo planeta durante um ano. O criador do conceito acredita que é possível inverter a tendência.
É já esta sexta-feira que os países da União Europeia começam a viver a crédito em termos de recursos naturais, ou seja, acabam de consumir os recursos dados pela natureza durante um ano e começam a usar os dos anos seguintes, isto segundo um relatório da WWF. Para o cálculo foram usados 6 elementos: as florestas, a pegada de carbono, a terra agrícola, as pastagens, os terrenos de construção e as pescas. Todos os anos, o dia em que os recursos se esgotam acontece mais cedo. É possível reverter a tendência? A resposta vem do próprio criador do conceito, Matthias Wackernagel. É possível, mas não estamos a avançar nessa direção. Podemos mover a data. Se a data global avançar 5 dias todos os anos, temos o nosso planeta de volta em 2050. É absolutamente possível, mas não vemos passos nessa direção. Wackernagel é fundador e presidente da Global Footprint Network, rede global da pegada energética, a organização não governamental que criou o conceito de Dia da Dívida Ecológica e calcula este dia todos os anos. Em 1971 foi 21 de dezembro, no ano passado 1 de agosto, isto a nível global. Vários países prometem agora políticas mais responsáveis e as metas são ambiciosas. E em relação ao clima, 8 países do Bloco Europeu decidiram propor uma solução para que até 2050 não haja emissão de gases poluentes na União Europeia. Os protestos contra a inação face às alterações climáticas parecem estar a ser ouvidos, pelo menos por alguns membros da União Europeia. 8 países apelam a uma estratégia ambiciosa e propõem gastar 1/4 do orçamento da União para combater o problema. É uma iniciativa liderada pela França e pela Holanda que defendem o fim total das emissões de gases com efeito de estufa no território da União, o mais tardar até 2050. Emmanuel Macron e Mark Rutte afirmaram no início desta semana que estão a constituir uma coligação na defesa da ideia de um mercado integrado da energia da União. Atualmente, os países da União Europeia têm como objetivo reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% até 2020 e aumentar essa redução para 40% até 2030. Mas muitos estão condenados a falhar estes objetivos e vários opõem-se ao reforço dos atuais compromissos, que se revelaram difíceis de cumprir apenas 2 anos após a assinatura do Acordo de Paris sobre o Clima. Motor económico da zona euro, a Alemanha está entre os que contestam o reforço das metas definidas, temendo as consequências para a indústria do país. A Polónia, completamente dependente do carvão, está também entre os Estados que se opõem a estes planos. A França, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, o Luxemburgo, Portugal, a Espanha e a Suécia, por seu turno, querem dar respostas claras aos jovens que se têm mobilizado por todo o continente contra a apatia dos políticos. A União Europeia já reagiu à decisão do Irão de suspender parte do acordo nuclear. A chefe da diplomacia de Bruxelas falou numa enorme preocupação e garantiu que o respeito do compromisso continua a ser a prioridade absoluta. A União Europeia está apreensiva depois de Teherão anunciar o regresso ao enriquecimento de urânio e de dar 2 meses às principais potências mundiais para negociarem um novo acordo nuclear. Na resposta ao presidente iraniano, o Bloco Europeu rejeita qualquer ultimato e promete avaliar o respeito do Irão pelos compromissos estabelecidos nesta área. Continuamos empenhados na plena implementação do Plano de Ação Conjunto Global do Acordo Nuclear. É uma questão de segurança para nós e para o mundo inteiro. O investimento da União Europeia na não proliferação continua a ser uma prioridade absoluta. Até agora temos visto o Irão a cumprir todos os compromissos no âmbito do Acordo Nuclear. A decisão do Irão acontece exatamente um ano depois de Donald Trump anunciar a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear assinado em 2015. Numa declaração conjunta divulgada esta quinta-feira por Federica Mogherini, União Europeia, França, Alemanha e Reino Unido sublinham o compromisso com a preservação e a plena implementação do Plano de Ação Conjunto Global, classificando-o como uma conquista fundamental para a segurança de todos. O Papa Francisco decidiu reforçar o combate à pedofilia e aos abusos sexuais dentro da Igreja. Segundo uma carta apostólica publicada esta quinta-feira, as dioceses passam a ser obrigadas a denunciar estes casos.
Os padres e bispos da Igreja Católica estão a partir de agora obrigados a denunciar aos superiores agressões sexuais ou situações de assédio. O Papa mudou a lei canónica e reforça assim o combate aos abusos no seio da Igreja, uma situação que está na ordem do dia depois de uma série de escândalos e que está a abalar a credibilidade da instituição. As ordens foram dadas numa carta apostólica intitulada Sois a Luz do Mundo e ordena também às dioceses que criem condições para facilitar aos fiéis a denúncia destes casos. O texto contempla os abusos, tanto a crianças como a adultos, e é muito abrangente. Dá resposta a muitos dos pedidos dos defensores das vítimas de abuso sexual, nomeadamente uma maior responsabilização dos bispos. A obrigação de denúncia não inclui, no entanto, todas as informações obtidas em confissão, que continua a estar abrangida pelo segredo. O Papa exclui também todos os leigos protegidos por segredo profissional. Os casos de abuso, tanto de menores como de adultos, incluindo freiras, por parte de membros do clero, têm-se repetido. Vítimas como Julieta Añasco, presidente da rede de sobreviventes ao abuso eclesiástico, pedem uma anulação das concordatas que acabe com o segredo de confissão nestes casos e que a Igreja Católica denuncie estas situações às autoridades em vez de as tentar resolver internamente. Na Rússia, o dia foi de celebração do fim da Segunda Guerra Mundial. A vitória de 1945 serve de base às comemorações que aproveitam para mostrar o arsenal bélico do país e não esquecem as homenagens aos veteranos. Vladimir Putin em tom solene na Praça Vermelha. Putin dirigiu-se até ao túmulo do soldado desconhecido, deixou uma coroa de flores e saudações de homenagem aos veteranos do conflito. O presidente russo liderou a parada militar que assinalou o 74º aniversário da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazi. A Rússia está aberta à cooperação com todos aqueles que estão prontos para resistir ao terrorismo, ao neonazismo e ao extremismo. A resistência coletiva às ideias mortais é novamente crucial. Pedimos a todos os países que percebam a nossa responsabilidade partilhada de criar um sistema de segurança mundial efetivo e igual para todos. A Segunda Guerra Mundial fez aproximadamente 27 milhões de mortos na União Soviética e a vitória de 45 serve ainda de base ao patriotismo russo. E foi num espírito patriótico que Putin abriu a parada militar, um desfile com milhares de soldados, onde a Rússia exibiu ao mundo os novos drones, veículos blindados e aviões. Tbilisi afirma-se como uma das capitais da moda. A Semana da Moda da Geórgia mostra ao mundo os talentos nacionais, as ideias e as influências do país. Tbilisi impõe-se no circuito da moda. A capital da Geórgia transforma-se num grande centro da indústria e a casa de designers que se estabelecem no mercado. Como Anuki, que apresentou a última coleção no Aeroporto Internacional de Tbilisi e é uma das estilistas mais bem-sucedidas do país. Ani Dakutishvili usa tecidos e padrões exclusivos misturados com bordados e pormenores feitos à mão. A inspiração para esta coleção foi o design de interiores georgianos do século XX. Foi basicamente uma mistura da arquitetura do século XX com os estilos modernos. George Keburi é outro dos nomes de destaque, um autodidata de 29 anos que já recebeu vários prémios. Nesta coleção, sublinha as técnicas de alfaiataria masculina com acabamentos femininos. A coleção de pronto a vestir da Lalo, uma marca fundada por duas irmãs gêmeas em 2012. 80% desta coleção é feita à mão com lã de merino.
O lema da etiqueta é tricotar em vez de costurar. Bessarian é outro estilista georgiano que se estabeleceu na Rússia e fundou a própria marca há 10 anos. Cria coordenados para várias estrelas de Moscou. Hoje uma mulher pode ser forte, mas apesar disso, a fantasia dá-nos possibilidade de lhe dar um visual feminino. Ajustamos nos detalhes para lhe dar uma aparência feminina, para que todos percebam que este visual é para uma mulher. Bessarian teve honras de encerramento da Semana da Moda de Tbilisi. É o fim desta edição. Se quiser continuar a acompanhar as atualizações, pode fazê-lo através do nosso site e das redes sociais. Fique desse lado.